precisamos entender uma coisa, irmãos. Ela é alcançada por um coração quebrantado, por um coração que tem desejo, por um coração que realmente conhece quem verdadeiramente é Jesus. Quem realmente é o nosso Deus. Eu quero que os irmãos abram aí a Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 1 em diante. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Versículo 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Versículo 4. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Alô ia adiante da arca. Versículo 5. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Versículo 8. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Que Deus bendiga a sua santa, bendita e poderosa palavra. Preste bem atenção aí. Essa palavra é tremenda. Irmãos, a arca, todos aqui precisam entender que a arca simbolizava a presença de Deus. Dentro dela havia as tábuas da lei, havia o maná que floresceu, e também a vara de Arão, e também o maná que desceu do céu. Estava dentro, tudo significando a presença de Deus. E a história conta, irmãos, a Bíblia nos fala, que essa arca, ela sempre esteve presente em Jerusalém. Mas levantou-se numa época que havia uns sacerdotes que não temiam a Deus, que estavam mais interessados, parece que estamos, por isso que fala, a Bíblia não é ultrapassada. A Bíblia é tão presente, sabe? Levantou uns sacerdotes. Sumo sacerdote era Eli,
e seus filhos Ofni e Finéias. Sabe o que eles faziam, irmãos? As pessoas, o povo trazia oferta, e eles pegavam com um garfo grande ofertas de cordeiro ao Senhor, e eles colocavam ali, pegavam a gordura e faziam um churrasco. Usavam o que o povo trazia de adoração para uso próprio. E Deus lá do alto do céu só olhando, irmãos, só observando tudo isso. Parece que ia tudo normal, irmãos. A arca estava ali ainda. E aí, irmãos, sabe mais o que acontecia? A Bíblia fala que o sumo sacerdote Eli não corrigia os seus filhos por esses atos. E sabe mais ainda o que vinham falar para o sumo sacerdote? Escute, sumo sacerdote Eli. Seus filhos ali lhe pegaram com um garfo as ofertas que eram oferecidas a Deus. Ainda junta-se uma filha de mulheres e eles têm relação sexual dentro do templo. Sabe o que Eli fez? Nada. Eli, irmãos, um sumo sacerdote que só ia engordando, engordando, engordando. E aí, irmãos, até que um dia Deus parou de falar com o povo. Aí chegou Samuel, ali que foi levado por Ana, e ele lá dentro estava quase se apagando a luz. Deus falou assim: Samuel, Samuel. Samuel, ainda muito jovem, sem entender o que era aquilo, ele correu achando que era o sumo sacerdote Eli. Que é, Senhor? Ele falou: volte a dormir, menino. Eu não chamei você, não. De novo ele dormiu, daqui a pouco: Samuel, Samuel. Ele foi lá de novo, o sumo sacerdote deita. É Deus falando com o menino. Faz tempo que Deus não falava mais com aquele sumo sacerdote que não corrigia, que não ensinava, que estava mais interessado nas ofertas do que no bem-estar do povo. Aí ele falou assim: vá lá, Samuel, durma. Se você escutar essa voz, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. De novo, Samuel, Samuel. Daí ele falou, Deus falou tintim por tintim, pastor Samuel, eu tenho visto tudo o que os filhos de Eli têm feito, como eles têm profanado o meu templo, pois eu vou tirar deles o sacerdócio, a arca vai ser levada, eles vão ser corrigidos, vão ser invadidos pelos filisteus. Deus falou tudo. Eli no outro dia: fala, Samuel. Só que Deus falou para as pessoas: não fale nada para eles. E passou-se anos, irmãos. E de repente veio os filisteus, invadiu a nação de Israel. E estava prevalecendo. Ofni e Finéias então tiveram uma ideia: vamos levar a arca no meio da guerra. Aí você vai ver que Deus vai nos dar a vitória, porque o povo está desfalecendo, está perdendo. Pegaram a arca, que significava a presença de Deus, e levaram para o meio da guerra. Adivinha o que aconteceu, irmãos? Perderam a batalha. O que isso nos ensina, irmãos? Que muitas vezes estamos apoiados na nossa posição, estamos apoiados, de repente, até no que nós temos, que achamos que é a presença de Deus. E não é. Sabe o que aconteceu? Ofni e Finéias morreram naquela batalha. Os filisteus pegaram a arca e levaram embora. E veio um só correndo, dizendo assim: o sumo sacerdote ali sentado na cadeira gordo. O que aconteceu? O que aconteceu? Seus 2 filhos morreram. Ele fez assim. Acho que ele fez assim: meu Deus, quebrou. O que aconteceu? A cadeira quebrou, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Daqui a pouco, uma das esposas, não lembro se era de Ofni ou Finéias, estava grávida, vieram também: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Seu marido morreu na guerra, seu sogro caiu, quebrou o pescoço. E levaram a arca. Ela entrou em trabalho de parto. Morreu e nasceu quem?
Icabode. Foi colocado esse nome que significa foi-se a presença de Deus, foi-se a glória de Deus. Então, irmãos, a hora que estavas cantando aquele hino, nós precisamos entender uma coisa. A presença de Deus, ela é tudo para nós. Ela é inegociável. Irmãos, nós precisamos entender que nós cometemos falhas, pecados, as pessoas nos apontam, mas se você ama esta presença, ninguém te acusa, porque quem é fiel para te guardar, quem é fiel que te conhece é Deus. Porque Ele olha para dentro do teu coração, você está toda hora falando, Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, mas a tua presença é tudo para mim. Não é o que o salmista Davi disse? Naquele momento que ele cometeu aquele homicídio, aquele adultério, ele falava, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Isso é amar a presença de Deus, irmãos. E o que Deus ele mais quer é que eu e você valorizemos esta presença, que você aguarde com todo amor, com todo carinho, com toda atenção. Sabe o que aconteceu, o que é mais engraçado? Os filisteus, foram cantando, pronto, pegamos o Deus de Israel. Sabe o que fizeram, Henrique? Pegaram a arca, que era simbolicamente a presença de Deus, e os filisteus adoravam e tinha um templo, que era o templo de Dagom. Dagom era bem ali, de estátua de pedra, bem grande, forte, isso, aquilo e tal. E sabe o que fizeram? Nós vamos colocar a arca aos pés do Deus Dagom. E foram fazer festa. Chegou no outro dia, adivinha o que aconteceu? Aquela estátua de pedra de Dagom estava assim, diante da arca. Eles assustaram. Mas que coisa, o que aconteceu? Levantaram a arca, o Deus Dagom de pedra de novo, e foram e ficavam. Não, nós prendemos o Deus de Israel, porque o Deus de Israel está lá dentro do templo. Chegou na outra madrugada, irmãos, for lá de manhã, agora não estava ajoelhada, estava cortada, como pegar um bisturi numa pedra, cortou as mãos e a cabeça daquele Deus Dagom de pedra. E sabe o que aconteceu? Começaram assim, Henrique, aquela dor aqui, assim, adivinha o que deu neles? A hemorroida. A hemorroida veio por causa disso. E pensem eles tudo, que dor, não aguento. O que é isso? Que é isso? Era o rei, os soldados, tudo aí, indo nos seus macumbeiros, nos médicos, tudo com o bumbum para cima, para olhar, que negócio sangrando. O que é isso? Que é isso? Aí alguém chegou assim e falou, olha, eu acho que é o Deus de Israel que está bravo. Então, por favor, vai chamar um dos sacerdotes lá, veja o que tem que fazer, nós não aguenta. Chamaram, e veio lá, e Deus conversou com esse sumo sacerdote, falou, olha, falem para eles que fui eu, que o único jeito dessa doença desaparecer deles, é eles chamar um ourives. Olha que humilhação. Eles ficar com o bumbum pro alto e ourives desenhar tudo numa pedra de ouro assim. E aí eles vão mandar a arca sair dos filisteus, junto com todas essas hemorroidas, aquelas bolinhas de ouro assim, de todos eles. 5. E a hora que sair dos filisteus, você sai essa hemorroida. Adivinha eles. Faça logo, por favor. É assim que Deus faz. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus é o único Deus soberano. E não pensem vocês que isso é história de carochinha. Está escrito na Bíblia. Foram relatos por os homens que viviam na época. Está escrito até hoje. Porque quiseram comparar o Deus invisível, irmãos, dizer que um Deus de pedra é mais poderoso do que o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez a rocha. E aí, irmãos, essa arca veio
e ela ficou na casa do sumo sacerdote Abinadab. Se eu não me engano, foi 20 ou 22 anos. Veja aí, mas ajude eu. E ali, irmãos, preste atenção em outra coisa. Aí sarou tudo lá, os filisteus, não mexa mais com esse Deus de Israel. Porque a hora que eles lembravam, ei, vamos lá pegar arcas que já dava aquela dor aqui, eles, não mexa com esse Deus. É assim, irmãos, que Deus faz. Aí, irmãos, é o que eu quero que os irmãos prestem atenção agora. Quantos anos, André? 20 anos? 20 anos a arca ficou na casa de um sumo sacerdote, Abinadab. 20 anos.